E aí? Acho que é isso, né? Será que tem mais alguma coisa que a gente pode ver? Será que tem mais alguma oportunidade de refatoração por aqui? Bom, esse exercício, como eu te falei, eu uso muito com o pessoal que está começando. Eu gosto muito de, né, que principalmente começando com Python ou começando a programar, acho que é um exercício bacana. Veja quanta coisa a gente já fez. E eu pararia por aí. Mas como a gente está falando de refatoração, existe aqui uma oportunidade muito significativa, né, da gente explorar o conceito de design orientado a objetos. Então, mesmo com códigos desse tamanho, né, então um código procedural, está passando despercebido na nossa brincadeira aqui, um conceito que ele está manifesto, mas não está expresso. Né? Então, ele está óbvio, mas não está evidente. E a gente precisa evidenciar isso. E o desafio de fazer isso, para mim, é um dos maiores pecados capitais que acontecem quando o pessoal está estudando orientação a objetos, porque todo mundo fica olhando classe, fica, né, como é que a classe funciona, os atributos da classe, se é público, se é privado, e tudo isso é absolutamente irrelevante, na minha opinião. Porque a essência da orientação a objetos é exatamente a interação dos objetos com o mundo exterior, a interação dos objetos entre si, né? É nessa troca de mensagem que a coisa acontece. E aqui a gente já tem manifesto proceduralmente uma interação de um conceito, né? Que é o conceito de quantidade. Que está aqui, né? Existe no nosso problema do Donuts, a função Donuts, ela não é feita para fazer conta. A função Donuts, ela quer o resultado dela, né? Ela existe para fornecer a informação, né, de se o número é um número pequeno ou muitos. Né? Então é como se fosse assim, está cuspindo o relatório. Só que todo o código dela está calculando coisas para montar esse relatório. Né? E aí o conceito de quantidade que o relatório utiliza, ele está disperso no código de Donuts. Então eu posso, né, quando eu olho um if dessa maneira assim, eu gosto muito de refatorar o código para que ele evidencie isso para mim, eu posso extrair esse if e encapsular esse if num conceito que ainda não está manifestado aí no código, que é o conceito de quantidade. Né? Então vamos fazer isso agora, só que para isso eu preciso primeiro rodar esse código para ver se está funcionando e escrever testes, porque eu não posso, né, desestabilizar o meu projeto. Então vamos lá, vou rodar o código aqui, legal, tudo passando bonitinho, e agora eu vou começar a escrever os testes. Vamos descer aqui um pouquinho, dar um espacinho, beleza, vamos lá. Def test quantity, que é o nosso conceito que a gente vai trabalhar. Beleza, e aqui agora eu tenho que começar a criar, eu tenho que começar a expressar esse conceito de alguma maneira. Então vou fazer um assert quantity e vou puxar aqui 9, por exemplo. Vou salvar esse cara, vou rodar o teste, ele falhou, porque não tem o quantity. Beleza, então agora eu começo a expressar o meu código em si. Vamos continuar aqui em cima. Então class quantity e aqui eu posso dar um pass. Roda esse cara de novo. Beleza, já mudou o erro, ele está dizendo que não recebe argumentos. De fato, eu preciso passar o count para o quantity. Então vamos seguir aqui. Def init e eu passo aqui o count. Maravilha. Tranquilo, tudo passando. Vamos continuar progredindo o nosso teste. Sempre para provocar a expressão do nosso conceito. Então eu sigo agora aqui embaixo. Agora eu vou chegar onde eu queria, que é, eu já consegui a interface inicial do quantity e agora eu tenho que ver qual é a transformação que eu quero que ele manifeste. Então o que eu quero é que, quando eu faça um str quantity 9, que isso seja igual ao 9. Já salvo esse cara aqui, rodo de novo. Deu um problema, name error. Olha só que interessante. Por que o teste é fundamental? Ele pegou um typo, pegou um erro de digitação. Então é muito importante usar teste na hora que você está refatorando. Já pego aqui, corrijo esse cara. Legal. Quantity. Rodo de novo. Maravilha. Ele agora está dando um assertion error, está dizendo que ó, não teve o resultado esperado, mas tudo funcionou direitinho, sem nenhum problema. Nada explodiu. Agora que eu tenho isso, eu posso de fato fazer aqui o meu str, onde eu vou retornar simplesmente o 9. Porque qual é o meu objetivo? Eu estou trabalhando as interfaces da minha classe. Não estou preocupado em como é que ela funciona ainda. Eu quero só que o meu teste passe para eu poder ter as interfaces prontas. É como se eu estivesse montando um quebra-cabeça em que eu começo pelas bordas. O que delimita o meu quebra-cabeça? Depois no miolo a gente vai trabalhando bonitinho, refatorando ele inclusive. Então eu vou pegar aqui, tudo funcionou, maravilha. Agora vou provocar mais uma mudança, em que eu vou chegar aqui embaixo e vou colocar aqui mais um assert str
do quantity, quando for 10, eu quero que seja a resposta many. E essa é a chave do nosso código, da nossa lógica, né? Roda esse cara, vai estourar, porque 9 não é diferente de many, né? Ele tá ali, o resultado desse cara está sendo 9, a string 9. E faz todo sentido. Por que faz todo sentido? Porque eu estou retornando 9 aqui direto. Então agora eu posso de fato extrair. Eu vou pegar esse cara aqui, essa lógica toda aqui, e vou copiar para cá. Simples assim. E retorno aqui o meu QTY. Facinho. O problema que ele está tendo aqui é que ele não consegue saber quem é o count e quem é o limit. Então eu posso colocar aqui, ó, self.count vai ser igual a count e self.limit vai ser igual a limit. E eu boto aqui em cima o limit igual a 10, como a gente fez aqui, ó, tudo bonitinho. Mudo aqui embaixo o self também. Self aqui também no count e o self aqui também no limit. Então veja que agora eu estou acumulando esse estado, né? Quando eu construo um quantity, ele já tem o count e o limit. Eu não estou passando o limit, mas ele já está lá. Então o conceito está bem amarradinho com as fronteiras do que ele trabalha. Vamos rodar esse cara e ver se já está funcionando. Beleza, o teste passou. Maravilha. O fato do teste ter passado significa que as minhas expectativas estão de acordo. Ou seja, de fato, isso aqui está funcionando. Então agora eu posso aplicar o nosso quantity aqui em cima no donuts. E como é que eu faço isso? Muito simples. Eu troco aqui, ó, o nosso QTY por str quantity de count. Vou rodar esse cara só para testar. Tudo continua funcionando. Então agora eu posso pegar todo esse conceito aqui, detonar, simplificar essa interface também do donuts e detonar. Rodo de novo, tudo funcionando. Excelente! Veja que agora a gente extraiu da lógica do donuts o conceito de quantity. E esse conceito é reaproveitável em qualquer outro relatório. Se eu tiver um monte de outros lugares em que eu preciso usar essa lógica de que se for mais do que 10, né, 10 ou mais é many, eu já tenho isso resolvido, encapsulado, e eu posso reaproveitar. E o mais importante, imagina agora que a loja era uma lojinha pequenininha que considerava que 10 ou mais era muito. E agora o que você tem é um atacadão, que vende só de 100 para cima. Eu só mudo em um único lugar e todos os relatórios, todo mundo que usa o conceito de quantidade continua funcionando perfeitamente. Olha que coisa maravilhosa. A gente já poderia parar por aqui, mas já estamos aqui, né? Vamos para a cereja do bolo. Então agora a gente consegue refatorar o quantity para melhorar ele um pouquinho mais, né? O que a gente pode fazer? Bom, olha que interessante. O que significa essa lógica aqui? Essa lógica aqui é exatamente a expressão do que significa many para o quantity. Então eu posso ter aqui um método, né, many, que simplesmente retorna esse cara. Retorna essa expressão aqui. E agora, esse cara aqui embaixo, eu pergunto if self.many e tudo deve funcionar normalzinho. Vamos rodar o cara aqui. Maravilha, tudo funcionando. Veja como ficou expressivo. Ficou tão expressivo a questão do many que eu posso até simplificar essa lógica, né? Porque agora eu não preciso disso tudo, não tem mais nada acontecendo aqui. Isso aqui, veja que é só bifurcação. Não tem nenhuma decisão, não tem nenhuma conta acontecendo. Então eu posso expressar isso de uma outra maneira. Eu posso colocar aqui return many if self.many, o que faz todo sentido, else str de self.count. Maravilha. E agora eu posso apagar essa galera de baixo aqui e tá lá tudo funcionando. Muito bom. Teste passando, tá legal. E eu posso melhorar um pouco mais. No caso do Python, ele tem aqui o property. Posso botar aqui @property, onde ele vai criar, na verdade, um descritor, né, do many. E basicamente o que ele me permite é eu usar um método como se fosse um atributo. Dessa maneira aqui. Então veja que agora eu tenho um método, né, eu tenho um método many que me retorna verdadeiro, né, verdadeiro ou falso, de acordo com as condições, com o estado do quantity. E isso encapsula toda a nossa lógica. E eu consigo, de maneira muito expressiva, resolver o problema. E agora que eu tenho isso aqui, eu posso olhar para o donuts e ver o que dá para melhorar. E dá para melhorar. Eu posso, em vez de usar o str aqui, agora que eu só uso um objeto, ou seja, lembra que o problema não é usar o str. Quando a gente estava com um problema num vídeo anterior,
O meu problema era que eu tinha inteiro e string. Quando é tudo string, é legal. Quando é tudo inteiro, é legal. Agora tudo é quantity. Então isso é legal também. Então eu posso aqui, dessa maneira, fazer um format do quantity e botar aqui um placeholder para ele interpolar o nosso format. Roda o cara, continua tudo passando. E se você estiver acostumado com a versão nova do Python que suporta, né, uma string literal com formatação, eu posso colocar um Fzinho aqui na frente e eu posso literalmente pegar esse cara todo aqui, jogar para cá. E agora veja que o Donuts expressa o nosso relatório, ele expressa o output desejado. E eu tenho aqui tudo funcionando como deveria. Veja quanta coisa a gente fez, como a gente conseguiu extrair um conceito que estava espalhado no código, né? Organizadinho, procedural, bonitinho. Mas esse conceito, imagina que ele tivesse em um monte de lugares. E eu vejo isso várias vezes. Sabe onde? Quando alguém trabalha com moeda, por exemplo, e aí está trabalhando com um tipo primitivo, e lá no relatório, seja no HTML ou no seu report lá, no PDF que você está montando, você está tendo que pegar aquele troço, tratar aquele troço e colocar ele num formato textual que seja monetário. Quando a solução para isso é você pegar esse conceito, desse número que representa dinheiro, e criar uma classe. Você encapsula essa ideia, essa abstração com que você trabalha, né, numa classe para você poder usar essa classe em vários lugares. E aí se você precisar mudar algum comportamento, você muda num lugar só e o seu sistema todo continua funcionando. Então esse tipo de estrutura e de estratégia é o que vai fazer a diferença na hora que você estiver organizando o seu projeto. Pense então, sempre que você tem repetição no seu código, ou que você tem muitos ifs, ou que você está tomando várias decisões, se aquilo não poderia ser um conceito do funcionamento do seu código. Então é muito importante a gente começar a olhar o Orientação a Objetos não apenas como uma forma de descrever coisas, mas principalmente como uma forma de expressar interações. Né? São essas interações que importam, é a troca de mensagem. Né? É quando você tem lá uma string que interage com o quantity e nessa troca de mensagem que é através, né, do dunder_str do quantity que ele vai expressar, né, como é que é o quantity em string. E é assim que as coisas vão evoluindo no nosso código. E aí, curtiu? Achou maneiro? Viu quanta coisa a gente viu? Quanto detalhe e oportunidade de refatoração a gente viu num exercício tão simples quanto esse? Comenta aqui embaixo suas impressões, né? Compartilha o que você aprendeu, compartilha dúvidas e vamos seguir em frente.